Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em inside sales. O software da MeTime organiza a prospecção dos seus SDRs para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para você conhecer o software da MeTime, entre em metime.com.br. Para você que nos ouve há mais tempo, para você que nos ouve em todos os lugares, como a gente tem pedido nesses episódios da sexta temporada, nosso, na verdade, completando 6 anos agora em fevereiro de podcast, nós abriremos a 7ª temporada de gravação, eu mal posso acreditar. O Spotify agora permite que você avalie com estrelas seus podcasts, então basta você clicar na logo do Cast for Closer dentro do seu aplicativo, tá? Não pode ser via desktop, não vai ter essa opção no computador. Via aplicativo você vai ver a logo lá e vai ter uma estrelinha, então você pode clicar nessa estrela, deixar suas avaliações, suas estrelas ali. Isso faz com que a gente automaticamente cresça e leve o show a muito mais gente. O tema do episódio de hoje são alavancas de resultado para lideranças comerciais. A gente sempre está em busca de mais resultado, de forma mais rápida, e ao longo dos últimos dias eu iniciei um papo com nosso convidado aqui sobre esse tema. Que fatores, que recursos, que pessoas, quais pessoas alavancam o resultado de uma liderança comercial? Esse papo evoluiu para o nosso episódio e a gente trouxe o nosso convidado de hoje, que tem uma empresa de consultoria, para falar com a gente sobre experiência prática das empresas onde ele passou e dos clientes que ele atende e observa. O que ajuda a liderança comercial a performar mais? Eu tô falando do Gabriel Lopes, sócio na Inside, parceiro da MeTime de longa data, um amigo pessoal. Gabriel, seja muito bem-vindo, teu segundo episódio com a gente. Fica à vontade para dar um abraço na audiência, para explicar um pouquinho da Inside, que provavelmente não te conhecia no episódio anterior. Satisfação, Diego. Obrigado demais pelo convite. Primeira vez sempre é legal, né? Sim. Mas a segunda vez geralmente é ainda melhor, né? Nosso primeiro episódio foi no meio da pandemia, num momento super conturbado. Agora a gente vai falar de um assunto que é a nossa prática. É totalmente o nosso dia a dia, é o que eu faço basicamente o dia inteiro. A gente aqui na Inside é uma empresa de consultoria focada em eficiência em vendas por meio da construção de processos comerciais, implantação de áreas de Sales Enablement na frente de capacitação e implementação de áreas de Sales Ops na frente de operações. E acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Estamos aí há 2 anos trabalhando nesse projeto. MeTime é um parceiro nosso. A gente estava até na resenha pré-podcast falando sobre a importância de tecnologia para empresas de serviço. E foi uma aposta lá atrás, né, de conhecer, testar, implementar algumas tecnologias, e muito legal participar aqui junto com vocês de novo, continuar com essa proximidade da MeTime, que é com certeza um podcast que muita gente já ouviu, inclusive eu. Escutei bastante, Então, satisfação estar aqui de novo, bom falar com todos vocês aí, e obrigado, Diego, pelo convite. Maravilha, pulando direto para o episódio, nossa prática aqui. Gabriel, eu quero começar essa nossa conversa falando da alavanca mais estratégica, o cargo mais alto da empresa. Cara, como é que tu acredita que o CEO de uma organização pode impactar o trabalho da liderança comercial e como é que deveria ser essa relação? A gente estava pensando sobre o que falar e quais são as alavancas ou quais são os suportes, né, de uma pessoa que está na frente de um time comercial. Quando eu fui líder de vendas lá da RD Station, lá atrás, não tinha muito suporte, né? A gente tinha, claro, um CEO, mas não tinha várias áreas, né, envolvidas para ajudar, para dar esse apoio para as lideranças comerciais, né? E aí o papel do CEO ele é ainda mais importante. Então, eu tive a felicidade de trabalhar muito próximo do CEO da RD, que é, com certeza, uma das pessoas mais impressionantes, assim, de trabalho. Sim, que eu já conheci. Você sabe, todo mundo fala assim, não, um negócio meio bizarro. E eu tive algumas outras experiências nesse sentido, né? Então, depois fui para outra startup, depois trabalhei muito próximo do CEO de uma empresa de serviço, de uma agência, que era a Supersonic CRO, também super bem gerenciada, com um modelo de serviço, de prestação de uma economia real, né? E hoje na Inside, boa parte dos nossos clientes são CEOs, né? Então a gente conversa muito com donos de empresa, donas de empresa, negócios aí médios, pequenos, médios, dentro do nosso ICP. E tem algumas coisas que diferenciam bastante, né? Claro que vamos primeiro, porque é mais evidente, ser um bom CEO ajuda muito, ou uma boa CEO ajuda muito, e no mesmo papel aqui, avaliar o que é, ou como é ser um bom CEO de uma forma mais abrangente, porque eu, como CEO de uma empresa, também estou aprendendo, estou num processo de desenvolvimento. Eu acho que muito pouca gente sabe ou nasce sabendo como ser CEO, mas ser um bom CEO dentro do que você considerar boas práticas, dentro do que você estuda,
dentro do que você aprende na Endeavor, dentro do que você aprende em outras frentes, ajuda bastante. Mas, olhando para a prática da gestão comercial em si, da área de vendas em si, o que uma pessoa no cargo de CEO ajuda ou deixa de ajudar uma liderança comercial, né? Qual é a diferença? Porque a liderança comercial, ela tá no front, assim, no meio do caminho, né? Ela não tá no front, que nem a equipe de vendas, no dia a dia, mas ela também não tá na estratégia. Então, ela faz essa ponte entre o que acontece no War Room, lá na sala de estratégia, e o que acontece no campo. Acho que um bom CEO, uma boa CEO, em resumo, né, da história, são 3 pilares que eu acredito que ajudam bastante. O primeiro é olhar muito para data-driven decision making, então como que a pessoa toma decisões com base em dados, evitar o efeito hypo, como os gringos falam, né, o highest paid person in the office, a pessoa que ganha mais toma decisão, é evitar isso, olhar para o que os dados dizem e tomar decisão com base no que eles estão falando, porque a equipe comercial, a gerência de vendas, as pessoas elas têm uma tendência a trazer, né, dados, a trazer o que está acontecendo no campo, e a pessoa que está no cargo de CEO vai olhar para esses dados e vai decidir com base neles, vai decidir com base no que ela acha, no que ela pensa, no que ela sente. A gente sabe que toda a importância ali do feeling, né, e desse sentimento, mas no final do dia, tomar decisões com base em dados, eu acho que é o mais importante. Um dos pontos, dos 3 pilares, assim, é que o CEO, a CEO de uma organização olhe para o que os números estão dizendo e consiga embasar as decisões neles. E o segundo ponto é um negócio que eu vi muito forte na RD, que me chamava muita atenção, principalmente depois que eu saí, que é consistência, né, ao longo do tempo. Como eu vejo muito frequentemente as pessoas mudando de ideia radicalmente de um quarter para o outro. Agora a gente quer vender esse produto, agora a gente quer vender isso, agora a gente quer vender um ICP Enterprise, agora a gente quer vender PME. Fala assim, turma, calma, faz uma coisa, executa. A maioria dos casos não precisa dessas mudanças tão radicais. Em alguns casos, sim, aconteceu alguma coisa no mercado, veio uma pandemia global, beleza. Mas a maior parte dos casos não precisa de uma mudança tão radical. São pequenos ajustes, né? E você vê quarter após quarter, CEOs das empresas que mais crescem, que mais funcionam. E no final do dia é bom senso, né? Assim, bom senso para olhar para o investimento. Acho que investimento é um ponto importante, assim, né? Bom senso nos investimentos, quer dizer, não quer dizer que a pessoa que está no cargo de CEO tem que investir em tudo e gastar dinheiro com tudo, porque a gente sabe que e hoje eu sei mais ainda, né? Que você, na frente de uma empresa, precisa controlar custo, precisa proteger caixa, precisa investir onde você tem retorno. Massa isso. Por outro lado, não dá para você achar que vai pagar R$ 1.500 para um profissional de vendas e vai trazer o micro bear recém-formado. Isso não vai acontecer. Não, porque a pessoa fala, né? Eu queria um profissional igual a essa pessoa aqui. Aí fala um super talento do mercado. Igual essa pessoa quando ele se formou. Eu falei assim, meu parceiro, quando ele se formou, essa pessoa não ia ganhar esse tanto que você está pagando. Isso não vai acontecer. Não tem como fazer isso. Então, tem que ter um bom senso de entender que quando você mais investe, melhor vai ser o seu retorno, claro, se você investir direito. Tem uma frase que eu gosto muito em vendas que é assim, a operação comercial que paga mais vai ter os melhores vendedores, quem paga em segundo lugar vai ter os segundos melhores vendedores, quem paga em terceiro lugar, e assim sucessivamente. Então, esse bom senso, essa noção de que você investe, você tem um retorno e essa conexão entre o que você está investindo e o que você vai ter de retorno, acho que é bem importante, porque é muito comum ter CEOs que não investem no comercial, querem um retorno absurdo do comercial, mas também, em alguns casos, até acontece o contrário, a pessoa está investindo bastante, não cobra tanto, ou não exige tanto, então tem que ter evitar essa dissonância, tomar cuidado com essa discrepância aí entre investimento e retorno. Sim, total. A gente, aqui na MeTime, o próprio CEO, muitas vezes também um quarto ponto, Gabriel, eu colocaria, que é ajudar a tomar decisão, tá? Por exemplo, várias vezes a gente olhou o playbook Aaron Ross e, será que a gente deveria nichar também? Todos os nossos players gringos são horizontais, os caras não vão em uma vertical só, como um CRM, como um ERP. Então, várias vezes o CEO tranquiliza e diz, pessoal, nossos benchmarks são horizontais. Enquanto um banco, uma vertical de educação e uma empresa de software quiserem usar a MeTime, eles vão conseguir. Então, acho que isso ajuda e tranquiliza o time, sabe? O Eric, quando veio no podcast, disse muito disso. De tranquilizar, de comprar estratégia, manter o time no rumo, ter consistência. O Eric usa mesmo uma frase que investidores investem em linhas e não em pontos. Então, você precisa de uma consistência para manter crescimento. Eu sempre lembro dessa frase dele, sabe? Então, acho que faz total sentido. O segundo ponto, Gabriel, da nossa conversa, cara, que eu quero emendar agora, é um dos primeiros vendedores, aquela contratação versátil que se dá muito bem
em vários cenários, que trabalha sobre, né, o caos dos primeiros anos de vendas. Descreve como é que tu acredita, cara, que a liderança comercial deve trabalhar com esse vendedor ou com essa vendedora para alavancar resultados. A analogia da pessoa do camisa 9, né, uma bola de segurança, é a pessoa que vai assumir a bronca junto com você. Tive a felicidade de ter alguns e algumas profissionais de vendas nesse modelo. Em resumo, a diferença, assim, eu acredito muito, quem me conhece, assim, troca ideia, sabe que eu falo muito que profissional de vendas tem que olhar para ganhar dinheiro, tem que ganhar bem, né? É uma carreira que você naturalmente precisa olhar para isso, mas especificamente a primeira pessoa de uma operação comercial, no curto prazo, um pouco menos. Ela tem que ser uma pessoa, como se fala bastante no mercado, muito mais missionária do que mercenária, nesse sentido de que ser mercenário nem sempre é uma coisa ruim, mas é uma pessoa que tem que olhar para a empresa, acreditar no negócio, acreditar na missão e se engajar diretamente no crescimento do negócio. Isso eu acredito bastante e se prova verdade em várias experiências diferentes. Eu gosto muito de pensar que essa primeira pessoa, ela também tem que trazer uma visão crítica, ou seja, em alguns casos, você quer até uma pessoa que, com skills de vendas mesmo, às vezes não seja nem a melhor das pessoas que você entrevistou, mas é uma pessoa que vai conseguir ter uma visão crítica mais apurada. Ela vai conseguir olhar para as experiências no dia a dia ali, do campo, e falar assim, olha, isso aqui não está funcionando tão bem, e eu acho que não está funcionando também por causa desse motivo, desse outro motivo. Ou falar, eu fiz uma coisa nova, e deu super certo. Vocês já pensaram? Não pensamos, posso fazer isso? Então, é uma pessoa que tem essa capacidade de meio que olhar e desconfiar, assim, falar... É uma pessoa que não é só executora, que não vai só fazer, baixar a cabeça e executar, e baixar a cabeça e executar é muito importante, né? Em outras etapas aí da operação. Claro. Mas nessa primeira é uma pessoa, assim, com uma visão crítica. Eu olho muito, às vezes, até formações alternativas, sabe? Tem um cliente nosso que teve o primeiro vendedor profissional ali, formação em ciências humanas, então uma pessoa que não vem da bolha, né? Então é legal ter essa visão crítica, esse olhar diferente, e é uma pessoa que olha para o longo prazo. Eu acho que tem muito disso, porque naturalmente ela vai começar vendendo, ela vai ter essa visão crítica, talvez ela não seja a melhor vendedora da história que você vai conhecer, mas ela naturalmente vai assumir outros cargos, ela vai assumir outras posições depois, seja uma posição, que é o que a gente vai falar na sequência, de operação, ser uma pessoa mais voltada para análise de dados, seja mais voltada para capacitação, seja em capacitação, ser uma pessoa mais voltada para desenvolvimento humano, seja liderança do time, coordenação, ser uma pessoa que tem essa ambição, seja continuar vendendo por mais tempo e assumir negociações cada vez maiores, cada vez mais complexas, e a sua organização precisa oferecer daí sim uma compensação mais desafiadora, mais agressiva, né, para essas vendas mais enterprise. Então essa primeira pessoa, ela é super importante, uma gerência de vendas. Em muitos casos a turma arrasta, até eu vi vários casos acontecendo isso. Eu assumi um cargo aqui na empresa, eu trouxe alguém do meu time da outra empresa que eu estava, meio que vem junto, né, por causa dessa confiança, e é muito legal, assim, que são relações de muito longo prazo, né, assim, o meu camisa 9 lá na RD hoje, a gente trabalha junto e conduz alguns projetos junto, isso muitos anos depois, né, então é uma relação que se cria, se sustenta, se desenvolve, porque é uma relação de muita confiança, né, que você precisa, de fato, ter essa confiança de que o que chegar na pessoa vai ser bem trabalhado, vai ser bem processado. Acho que é uma primeira contratação, e para concluir esse assunto, ela é bem menos processual, né? As outras você tem um processo, você sabe o que você analisa, você repete, você faz todo o Sales Acceleration Formula. Nesse caso, eu não sei, assim, tem menos ciência, né? Tem um pouco menos de ciência. E é um pouco mais uma recomendação que um dos meus chefes lá na RD falou uma época. No final do dia, você tem que olhar no olho da pessoa e falar assim: eu colocaria minha meta na mesa dessa pessoa, é a responsabilidade dessa pessoa, eu confio nela? No final do dia, essa primeira pessoa tem um pouco disso, e é super importante mesmo. Animal. Tu mencionou The Sales Acceleration Formula, o Marco Roberge usa uma frase parecida no livro. A tua primeira contratação, esse ou essa, camisa 9, teria que ser uma pessoa assim, versátil, acima de tudo versátil, ela vai trazer respostas e soluções e alternativas, ao invés de só esbarrar no problema e trazer o problema. E teria que ser uma pessoa assim, se eu como cliente ouvisse essa pessoa na minha frente, eu compraria dela. Se você tem absoluta certeza de que sim, essa é a pessoa para ocupar essa primeira posição de vendedor, de vendedora,
porque você compraria dela. Eu acho que esse feeling você precisa ter como liderança comercial ali para trazer esse camisa 9. Gabriel, à medida que o tempo passa, velho, o time comercial fica mais robusto, como a gente mencionou no início, 2 contratações ficam mais evidentes. Eu quero começar pela primeira, que a gente até elencou como tendência em Inside Sales para 2022, que é Sales Enablement. Explica para nossa audiência, se você puder, rapidamente, o que é e como o Sales Enablement pode ajudar uma liderança comercial a alavancar resultado. Sales Enablement começa com a dificuldade da tradução, né? É uma palavra que não tem uma tradução óbvia, né? O mais próximo que a gente encontrou, que quem me deu essa recomendação, inclusive, foi uma das pessoas que foi eventualmente uma camisa 9 do meu time, que é capacitação. É o mais próximo que a gente consegue chegar, que é basicamente uma pessoa responsável por desenvolver talentos e capacitar a equipe de vendas. Acaba sendo mais do que isso. Então, na prática, o que eu tenho visto a área de enablement, ou capacitação, se desenvolver em 2 pilares. O primeiro deles é serviços de enablement, que é o que você geralmente conhece, que é o prática de treinar, desenvolver, é onde você geralmente começa. E um segundo pilar é estrutura. Então, é criar um ecossistema, uma forma da empresa oferecer desenvolvimento e opções de melhoria para os seus talentos. Sim. Trabalho de Enablement Ops se confunde em alguns casos, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais disso na sequência. Mas o que eu vejo como mais funcional para a execução de Enablement nas operações que a gente aplica? A primeira, olhando para serviços de enablement, você vai separar em treinamento no campo, é onde eu acredito que a maior parte do tempo tem que ser desenvolvido. Outro dia a gente estava conversando com um cliente, ou na época ainda era potencial cliente, se não me engano, e ela contratou algumas soluções de capacitação, e mesmo com essa solução, ela não estava conseguindo bater a meta, muitos vendedores não conseguiam bater a meta. E eu acredito que é muito importante você olhar para a capacitação em sala de aula. Só que a sala de aula ela é uma parte muito pequena da capacitação. Você vai ter na capacitação, assim, 10, 15, 20% de apresentação, PPT, exercício, aquela coisa. Muito pouca sala de aula. E aqui na Inside a gente está até reduzindo o PPT e começando a produzir um texto antes para todo mundo nos primeiros 15 minutos do programa de capacitação, da sessão de treinamento ler, e aí depois a gente discute, menos PPT e mais texto, né? Mas isso é outra fonte. E eu acho que treinamento de campo é o lugar mais importante de capacitação, é onde você escuta a ligação e oferece feedback. Só que esse escutar a ligação e oferecer feedback, ele é melhor você fazer do que você não fazer nada, só que é muito mais impactante se você faz isso dentro de uma metodologia. Então, o que eu estou avaliando nos meus pré-vendas? Estou avaliando, no nosso caso aqui na Inside, a gente sempre usa a metodologia da venda desafiadora. Então, sempre vou avaliar perguntas desafiadoras, capacidade de ensinar, oferecer perspectivas novas para o cliente. E aí, dependendo da empresa, dependendo do caso, algumas coisas padrão que você vai avaliar, rapport, desenvolvimento de investigação, capacidade de storytelling, tem algumas escolhas que você toma de habilidades mais importantes para vendas. E você vai avaliar sempre essas habilidades com base nos mesmos critérios ao longo do tempo, usando a mesma ferramenta, a mesma metodologia. A gente está fazendo basicamente um gong, né? Legal. Um pouco mais manual ainda. Então, esse treinamento de campo, eu acredito que seja o mais importante, tá? É mais impactante, que é ouvir ligação e oferecer feedback estruturado, com base em habilidades de vendas no primeiro momento, depois com base em execução do processo, quando você tem mais maturidade de processo, sala de aula. E o terceiro pilar aí de serviços é a parte de conteúdo, tanto conteúdo interno, para a turma pesquisar e achar as informações que precisa, quanto conteúdo de distribuição com o cliente. Quem nunca, né? Fez aquela planilha para a equipe de vendas com todos os materiais que o marketing já produziu para a gente poder compartilhar com o cliente. Então, esse é o terceiro pilar de serviço. Depois a gente entra numa lógica de estrutura de enablement mesmo, que é uma prática, né? Um entendimento de como que você consegue alinhar a estratégia da empresa com a jornada de compra do cliente. Aí a equipe de capacitação tem que pensar muito nisso. A tecnologia de capacitação, então tem bastante plataforma de conteúdo, né? Recentemente teve uma aquisição importante no mercado da GUP. Não lembro de qual é o nome da plataforma, mas eles adquiriram uma plataforma de conteúdo. Então, qual tipo de tecnologia você usa? Tecnologia de ouvir ligação, tecnologia de oferecer esse feedback, essas metodologias que você traz. Então, tem toda uma pegada de você meio que transformar facilitadores, porque o processo de capacitação, ele tem uma tendência cada vez maior a pessoa ser protagonista do seu processo de desenvolvimento. Então, não é eu que vou definir como que o meu vendedor, meu profissional de vendas, ou a profissional de vendas da minha equipe, se desenvolve. O que eu vou fazer é oferecer toda a estrutura, o ecossistema, o ambiente, para que a pessoa olhe para esses recursos e escolha
qual que é o caminho que ela quer se desenvolver, pensando no que ela precisa atingir no curto prazo, para a empresa e para ela, e para onde que ela quer chegar. Então, às vezes, tem muito essa diferença. Eu gosto bastante de pensar na estrutura de capacitação com uma lógica de gerar autonomia para a equipe conseguir consumir, né? E decidir para onde vai. Animal, essa visão processual. Foi uma aula de enablement aqui e realmente essa posição, ela se parece um pouco, eu vejo, com growth, sabe? Experimentação, teste, mede e aplica. Falando em growth, falando em experimentação, em métricas, a minha quarta pergunta para ti, e uma dessas posições mais avançadas, de operações um pouco mais à frente, é Sales Operations, Sales Ops. Então, qual a relação, cara, entre a liderança comercial e a posição de Sales Ops que tu considera ideal para impulsionar os resultados? Mal, eu vou trazer uma resposta curta e depois uma resposta um pouco mais longa. A resposta curta para Sales Ops, o que essa pessoa, inclusive o Eric, que a gente estava citando aqui no Cast for Closers, ele se pergunta uma coisa que ele tem aprendido e faria diferente no começo. Ele fala que teria trazido o Sales Ops mais cedo, né? E eu senti isso na pele, né? Porque eu vi o que era ser um líder de vendas sem ter um Sales Ops. E é bem desafiador, Porque se por um lado capacitação da equipe já é uma coisa que é um pouco mais do dia a dia, é até o set de skills de uma liderança de vendas, porque você já sabia vender. Então, na pior das hipóteses, você vai capacitar a pessoa de um jeito meio desengonçado, mas você vai ensinar a turma. Só que Sales Ops, você tem duas atividades que elas são um pouco fora do dia a dia, da sua experiência prévia. E eu acredito que o Sales Ops, a resposta curta é analisar indicadores, analisar os números, olhar para as métricas, fazer correlação, gerar informação, conhecimento, inteligência a partir dos dados que vocês têm, relatórios gerenciais, relatórios para a diretoria, relatórios até para a equipe de vendas se entender. Isso é uma coisa que, assim, qualquer estudo demora, é complicado, as ferramentas geralmente vão ter um dashboard, mas analisar dados acho que é o primeiro trabalho aí de um Sales Ops forte, e o segundo vai ser olhar para as tecnologias e refinar o uso das tecnologias. Então, criar automações, criar cadências no MeTime, por exemplo. Criar cadência no MeTime, por exemplo, uma coisa simples de fazer, mas demora um tempo pra você fazer isso bem feito. E se você fizer errado, é um problemão. Tem que revisar 3 vezes. E geralmente é bom que tenha alguém que faça isso, porque a pessoa fica o dia inteiro olhando para essa função. Então, assim, essa é a resposta curta, né? O que eu olho para um Sales Ops ou para um Rev Ops, analisar indicadores, tomar decisões e fornecer dados, né, indicadores para que a gestão tome decisões. E fazer um trabalho de implantação, refinamento de tecnologia, uma área de Sales Ops, né? Quando vai desenvolvendo. Com certeza. Parte da resposta do próprio Eric é essa qualidade do tempo da gestão dedicado a gerir realmente, e a área de Sales Ops ou de Revenue Ops, como é aqui na MeTime, ajudando a tomar decisões e tirar mitos, preconceitos, dúvidas com dados, né? Processa mais antes, né? Com certeza, com certeza. E acho que uma das coisas que tu tocou, a minha quinta pergunta é, cara, talvez um dos itens de uma composição marginal no orçamento, mas que a gente precisa olhar, é tecnologia, como um dos principais fatores aí de alavanca. Qual que você acha que é o stack pra gente alavancar uma liderança comercial, cara? Como é que você imagina que esse stack evolui, né, ao longo do tempo? Eu acredito que tecnologia... até achei interessante a pergunta, não estava tão claro assim que ele assume uma parte tão marginal do orçamento, mas eu acho que sim mesmo. Acho que depende muito de maturidade, né? O que a gente vai aprendendo assim ao longo do tempo, que se repete muito. Toda pessoa, por mais que discorde em quase tudo, vai concordar com isso. A primeira coisa que você tem que ter é um CRM implantado em uso. Se você não tem nada ainda, contrata um CRM. Turma, tem CRM de graça. Tem CRM muito barato. Não faz sentido. Se a sua empresa não pode colocar um CRM, é de se questionar, né? O que você está fazendo? Então, o CRM é a primeira parte. Você não tem nenhum CRM, começa com um CRM. Tem vários CRMs no mercado, CRMs baratos, CRMs simples, o que você quiser vai ser bom. Então, a primeira recomendação é essa. Segundo ponto, estou com o CRM implantado, VoIP para gravar as ligações e saber o que está acontecendo na prática. Se não escutou ligações ainda do seu time, eu recomendo que você arrume uma cadeira confortável, porque você talvez tenha algumas surpresas, especialmente no trabalho remoto. Falar assim, sério, as pessoas estão falando isso. E às vezes até surpresa positivamente. Você fala, nossa, que argumento incrível, genial, eu nunca tinha pensado nisso. Vou replicar, né? Processo é isso, né? É ouvir o que está dando certo e replicar, você não inventa. Mas o VoIP, acho que ele é super importante, daí começa a impactar a decisão anterior, né? Qual CRM integra fácil com VoIP? Tem CRM que já tem VoIP integrado fácil. Para dar o caminho das pedras, Pipedrive com a API Forcom, funciona super bem.
E HubSpot também já vem com o VoIP. HubSpot, se não me engano, a partir do Pro. Já vem com o VoIP também. Mas tem várias ferramentas, soluções de VoIP no mercado que integram com vários CRMs. O que importa é que você entenda qual que é o custo e o impacto de fazer isso na sua operação. E aí, uma terceira fase, uma maturidade um pouquinho maior, a gente começa a olhar para um CRM um pouco mais avançado, um CRM que me permita principalmente ter todo o histórico da jornada de compra do meu cliente, especialmente com LGPD, esse negócio de transacionar dados não está tão fácil mais. Então, um CRM mais profissional e aí, de novo, dando bem o caminho das pedras, tá? A gente usa tecnologia, eu estou há 2 anos e meio explorando o mercado máximo que dá em relação à tecnologia e a gente usa o Pipedrive e o HubSpot principalmente hoje. Não por acaso, ou porque eu gosto das cores, apesar de eu achar as cores deles bem legais, porque realmente são ferramentas que funcionam e ajudam e resolvem um problema de operações pequenas até operações já bem desenvolvidas, principalmente o HubSpot quando você olha para o marketing. E aí, bom, para Enterprise você começa a falar de Salesforce e outras tecnologias que pessoalmente eu não tenho domínio, conhecimento para falar muito, mas eu sei que, enfim, não tem limite, né? Você faz basicamente o que você quiser e tal. Então, acho que essas são as recomendações. Começa com qualquer CRM, passa para um VoIP, evolui para um CRM mais desenvolvido, mais completo. Se você tem um trabalho muito forte em prospecção e você precisa que o seu time prospecte um alto volume, eu recomendo fortemente uma ferramenta de Sales Engagement. A gente também testou várias ferramentas do mercado. Eu uso, recomendo a MeTime. Não falaria isso se eu não usasse, eu não recomendasse só por estar no podcast deles, talvez não falasse o contrário, mas eu certamente não falaria se não acreditasse bastante e já tivesse usado, testado, que a gente tem aqui no Brasil é a melhor opção também, para organizar a prospecção e dar volume, né, de atividades principalmente. E um quinto passo, você começa a olhar para ferramentas mais avançadas de, principalmente, Customer Data Platform, Segment, coisas assim que vão organizar a jornada de compra dos seus clientes. Data Lake, Data Warehouse, então ferramentas de bancos de dados, de processamento de alto volume de informações e alguma coisa de visualização de dados. A gente aqui hoje usa o Tableau, principalmente para fazer essa visualização, mas Google Data Studio, Microsoft, acho que Power BI, né, que chama, isso funciona também. Acho que qual tecnologia não interessa tanto, mas o grande marco, assim, né, cheguei à vida adulta, é você olhar para essas ferramentas de processamento, cruzamento, visualização de dados que te permitem ter uma análise mais completa, porque nossa experiência até hoje, no momento que você fica um pouquinho mais complexo, as ferramentas mesmo de CRM, elas não são tão boas em relação a relatórios, ou são bem boas, mas tem espaço aí para fazer um cruzamento, aí você olha para outras ferramentas também, aí você quer cruzar com margem, você quer cruzar com os dados de marketing, então eu acho que é uma fronteira importante aí. E aí você entra em ferramentas de enablement e de capacitação também nessa mesma frente. Mas eu acho que são essas, assim, a gente tem olhado muito depende muito da maturidade que você tem, da complexidade que você precisa. E assim, acho que uma coisa que é legal de pensar, né? Se a maioria do mercado usa uma ferramenta, geralmente tem um motivo. Se o mercado está migrando para uma ferramenta, tem porquê o mercado está migrando para essa ferramenta. Tem um motivo. Então, não ignore esses sinais, que eles podem querer te dizer alguma coisa. Certamente eles não querem dizer que você deve seguir todo mundo cegamente, mas eles podem querer dizer alguma coisa, eu acho que vale a pena dar uma atenção a eles. Animal, a gente não poderia ter explicado tão bem quanto, tem muito de maturidade, como você comentou, então as soluções não são para todas as operações, essas soluções de integração, de BI, elas não são para todos os tipos de maturidade. Eu acho que tu quebrou perfeitamente aqui os graus de maturidade e o que a gente precisa ter em cada uma das soluções. Gabriel, obrigado pelo teu tempo, cara, preparação, pelo cuidado com esse podcast, por me ajudar com o tema, né, a tirar o máximo de ti no podcast também. Então é muito legal quando o convidado ou a convidada se prepara tanto. Sempre elogio e sempre agradeço esse preparo. Fica à vontade, cara, para deixar aqui um contato, um abraço na audiência, enfim, o site da Inside, o que você preferir. Show de bola, Diego. Obrigado você pelo convite. É sempre bom participar, ventilar as ideias, né? Eu acredito que podcast é o conteúdo mais inovador que a gente tem. A gente arrisca um pouco mais e se prepara um pouco com coisas novas que a gente vem pensando, né? Tem pensado. Bom aprender também, né? Sobre como que vocês conduzem podcast, super legal. Então, obrigado pelo convite de novo. Um abraço pra galera que escuta. Quantas pessoas já tem na audiência? Muita gente, né? Que escuta um episódio do Cast for Closers. É bastante gente. Muitas. Na história, gente, né? Se a gente pegar a proporção de plays por ouvintes novos, dá umas 100 mil pessoas.
Que isso? Chegando aí nos 800 mil plays, 900 mil plays. Maioria a cada 8, 9 plays. Normalmente eu tenho um ouvinte novo, então historicamente é muita gente. Mal. Fiquei até nervoso agora. Não, brincadeira. Não mas é muito legal, gente. Obrigado pela audiência. Espero que tenha sido um episódio legal. Quem quiser conhecer mais do que a gente está fazendo em relação à construção de processos, capacitação, Sales Ops, fica à vontade de aparecer lá no nosso site, conectar comigo, com a nossa equipe no LinkedIn. A gente tem uma equipe capacitada nessas frentes também. Espero que tenha sido legal. Caso eu tenha falado alguma bobagem que você discorda, manda uma mensagem para mim e fala, isso aqui eu acho diferente. Inclusive, essa é uma boa prática que eu sempre recomendo, essa visão crítica. Massa. Então, obrigado pela audiência, pela interação aí. Boas vendas a todo mundo. Gabriel, mais uma vez, obrigado. Para você que ouviu esse episódio até agora, o nosso obrigado. Não esqueça de deixar suas avaliações. Se você gostou, clica ali na estrelinha, na logo do podcast, deixa sua avaliação, avalie o show e ajuda a gente a chegar a muito mais gente, beleza? Um abraço e até o próximo episódio.